Então tome a tua igreja nas tuas mãos, fortalece, Senhor, em todos os momentos, e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia, mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Feliz nessa noite por essa rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Saulo, pastor Giovanni, todos os obreiros dessa casa. Que o Senhor venha nos abençoar rica e abundantemente. Irmãos, segunda-feira eu comecei a estudar uma palavra para mim ministrar aqui. Não sou um pregador igual muitos aí, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. E ontem eu saí daqui cansado, falei, meu Deus, eu tenho que estudar mais um pouco. Estudei mais um pouco. Quando hoje, queridos, o Espírito Santo de Deus não colocava no meu coração aquilo que eu estudei, e eu cheguei em casa e falei, Deus, o que a sua igreja precisa de ouvir? Fala comigo, porque eu preciso transmitir a tua palavra para a tua igreja. E Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele me deu uma palavra no livro de Jonas. Livro de Jonas, profeta Jonas. O Senhor me deu uma palavra e testificou no meu coração. E eu creio que Deus irá falar com o coração da igreja aqui nesta noite, assim como Ele falou ao meu coração, eu estudando esta palavra antes de eu sair de casa para vir para cá. O tempo corrido, irmãos. A gente um cansaço, é só pela graça mesmo, por amar o Evangelho, por amar a obra de Deus. E Deus, Ele tem nos agraciado. Livro de Jonas, capítulo 2, eu vou ler somente o versículo 1. Você que puder, em reverência à palavra do Senhor, coloque sobre os seus pés. Diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amém? Deus, eu não quero invalidar a oração do teu filho, do teu servo, mas como de costume, Senhor, eu me declaro diante do Senhor e perante a tua igreja que eu não sou nada sem a tua presença, sem o teu Santo Espírito. Eu estou nesta noite com a responsabilidade de transmitir a tua palavra. Deus, não deixe com que eu venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha ser direcionado pelo teu Santo Espírito. Prepara cada coração como terra seca, sedenta pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha multiplicar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Irmãos, o livro de Jonas vem nos narrar a sua própria história. Jonas, um profeta do Senhor, e no seu capítulo 1 do livro de Jonas, a Bíblia vem nos falar que o Senhor, Ele vai até a Jonas, o seu profeta, e disse para Jonas, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Forte, né, irmãos? Irmãos, Deus, Ele envia o seu profeta para ir pregar contra uma cidade que ela estava sendo corrompida do pecado, uma cidade que ela não estava mais dando ouvido à voz do Senhor, estava andando na contramão de Deus. Uma cidade que outrora, até as pessoas dali serviam ao Senhor, vivia no centro da vontade de Deus, mas pela sua falta de vigilância, aquela cidade inteira começou a desobedecer às ordens do Senhor, indo na contramão de Deus. E a Bíblia vem nos dizer que o pecado daquela cidade chegou até o Senhor. E Deus, Ele estava entristecido com o pecado daquele povo. E Deus fala com Jonas, ei Jonas, vai lá meu filho até aquela cidade, e fala para ela que dentro de 40 dias eu vou destruir aquela cidade,
por causa do pecado daquele povo. E Deus dá essa ordem para Jonas. E Jonas naquele momento ele ficou com medo. Por que Jonas ele ficou com medo? Se você for estudar a história, os historiadores vêm dizer que naquela cidade já havia passado outros profetas, e aqueles outros profetas, eles tinham matado os outros profetas, por chegar lá e falar que aquela cidade estava andando na contramão. E Jonas se amedrontou de ir até ali. Mas Jonas ele esqueceu que o Deus que o enviou, que disse que era para ele ir, é o mesmo Deus que garantia ele naquela batalha. Era o mesmo Deus que estava com ele. Mas aí, Jonas ele vai desobedecer uma ordem de Deus. Jonas, em vez dele ir para a cidade de Nínive, ele desce até a Jope e pega um navio para ir até a Tarsis. Jonas não estava indo para onde o Senhor mandou ele ir. Agora eu quero que você para e faz uma reflexão da sua vida aqui nesta noite. Você tem obedecido a ordem do Senhor para a sua vida? O que Deus tem mandado você fazer, você tem feito? Aonde Deus tem mandado você passar, você tem ido? O que Deus tem mandado você entregar, você tem entregado? Ou você tem sido igual a Jonas, covarde? Jonas se acovardou e não deu ouvido à voz de Deus. Só que, irmãos, quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, nós pagamos um preço. E Jonas pagou esse preço. Jonas entra dentro daquele navio e vai para Tarsis. Só que no meio do caminho, Deus manda uma grande tempestade sobre o mar. E a fúria do mar era tão grande que estava a ponto daquele navio se afundar. E os marinheiros que estavam naquele navio começaram a ficar preocupados. Será o que nós fizemos para que essa grande tempestade venha até nós? E a Bíblia vem nos relatar que Jonas desce para o fundo do navio e adormece. E eles vão até a Jonas e falam assim: ei, por que está adormecido? O navio está a ponto de afundar. Esse barco está a ponto de afundar e você está dormindo. Jonas, além dele não ir para onde Deus mandou ele ir, ele desviou o caminho e foi dormir. Mas aqueles homens que estavam dentro daquele barco, eles começaram a lançar os seus bens na água, dentro do mar, para ver se o navio ele ficava mais leve e não afundava. Só que não estava adiantando nada. E eles lançaram sorte entre eles, para ver de quem era a culpa. E a sorte foi até a Jonas. E eles: e aí, de onde tu vens? De que lugar você é? O que você está fazendo aqui? Por que está acontecendo isso? Eles sabiam que algo de errado estava acontecendo. Por que você não clamou o seu Deus? Jonas reconhece que ele errou, que ele pecou, que ele não deu ouvido à voz de Deus, e por isso estava acontecendo aquela guerra ali, a ponto deles morrerem, por causa de uma desobediência. O que a desobediência nos traz, meus irmãos? A desobediência, ela nos leva à morte, que seja física, que seja espiritual, mas ela nos leva à morte. E como nossas vidas estamos diante de Deus? Nós estamos sendo obedientes ao Senhor, ou nós desobedecemos em alguma parte? Deus usando o presbítero Edgar para falar aqui como está a nossa vida. Você tem confessado a Deus e tem se arrependido daquele mal que você tem feito? Nós pecamos, irmãos, todos os dias. Nós somos falhos, nós somos pecadores. É a graça que nos alcança toda manhã nas nossas vidas.
A Bíblia nos fala que se não fosse a misericórdia do Senhor sobre nós, nós já seríamos consumidos pelo pecado. Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Mas nós temos que nos arrepender e nos achegarmos diante do Senhor e confessar o nosso erro diante do Senhor. E Jonas, ele confessou o pecado dele, o erro dele para aqueles homens. Falou: eu que errei, eu desobedeci o Senhor, não era para eu estar aqui. Pode me lançar no mar. Me lança no mar, que isso tudo vai passar, essa tempestade vai passar. E eles, com muito temor, Deus, que o sangue inocente desse homem não venha sobre nós. Eles lançam Jonas dentro do mar. Só que, queridos, talvez eles ali pensaram que Jonas ia morrer, talvez até Jonas pensou que ele ia morrer. Só que quando Deus tem um propósito na vida da gente, nós reconhecemos que nós erramos, e nós pedimos perdão ao Senhor, o Senhor realiza aquele propósito que Ele tem nas nossas vidas. O Senhor realiza aquele chamado que Ele tem nas nossas vidas. Quem sabe um dia Deus falou para você fazer algo para Ele, e chegou um certo tempo, você cansou, você parou de fazer, você desviou a sua trajetória. Mas hoje você está reconhecendo que este caminho que você traçou não é o caminho que Deus te chamou para ir. E você está reconhecendo. E hoje você pode fazer esse concerto com Deus. Porque Deus, Ele vai mudar o rumo da sua história. E a Bíblia vem nos falar que eles, lançando Jonas sobre o mar, Deus envia um grande peixe. Deus envia um grande peixe que engole Jonas. Agora Jonas, além de estar lançado em um mar, não tendo mais esperança de vida, vem um grande peixe e engole Jonas. Talvez Jonas pode ter pensado ali: agora tudo acabou. Mas ele lembrou do Deus do qual ele servia. E Jonas orou ao Senhor. Jonas orou ao Senhor dentro do ventre daquele grande peixe. Jonas fala: das entranhas do inferno, o Senhor me colocou por causa da minha desobediência. Mas se o Senhor me der mais uma oportunidade, me der uma chance para eu fazer tudo de novo, eu vou fazer diferente. Quem sabe, queridos, o que nós precisamos dessa noite é de mais uma oportunidade para fazer aquilo que nós deixamos de fazer para Deus. E Deus deu essa oportunidade a Jonas. Jonas orando ao Senhor, Jonas clamando ao Senhor, declarando ali as suas falhas diante do Senhor. Primeiro ele declara perante aqueles homens, depois ele declarando diante do Senhor, do erro, da desobediência, dele querer andar na contramão de Deus. Jonas, ele declarando ao Senhor, a Bíblia vem nos falar que aquele grande peixe, ele vomita Jonas em terra seca. E ali, Jonas pega e vai para fazer aquilo que era para ele ter feito antes, mas pela sua desobediência ele teve que passar por toda essa trajetória. Ele teve que pagar esse preço tão alto, mas ele foi. E outra vez a palavra do Senhor, ela veio até a Jonas, e Deus fala com Jonas: ei Jonas, vai até aquela grande cidade de Nínive e prega para aquela cidade. Fala as palavras que eu te mandar falar. E a Bíblia vem nos falar que aquela cidade era uma cidade tão grande, que era 3 dias de caminhada para rodear aquela cidade. E Jonas vai, no primeiro dia, pregando, no segundo dia, pregando, no terceiro dia pregando e falando para aquele povo: ei, dentro de 40 dias, Deus manda te dizer
que ele vai destruir esta cidade. E a Bíblia vem nos falar que aqueles homens que ouviu aquela palavra de Deus trazida pelo profeta Jonas, eles se arrependem de todo o pecado que eles cometeram, e eles começam a rasgar suas vestes, vestirem de pano de saco. E a Bíblia vem nos falar que chegou até o rei daquela cidade aquilo que Deus tinha usado o profeta para falar contra aquela cidade. E o rei proclamou um jejum sobre toda aquela cidade. E o rei dá ordem: ninguém come nem bebe, nem os animais, nem as ovelhas, nem os bois, nem homem, nem criança, ninguém come nem bebe. Quem sabe assim, Deus ele se arrepende do mal que ele irá de fazer sobre nós e não faz mais. Queridos, o que eu acho interessante aí é que eles se arrependeram e não se arrependeram tendo a convicção que através do arrependimento deles, Deus ia se arrepender também daquilo que ele tinha lançado sobre aquela cidade. Eles falaram: quem sabe Deus também se arrepende daquilo que ele tem para sobrevir sobre nós. E a Bíblia vem nos falar que aqueles homens todos, eles se arrependem e proclamam aquele jejum: ninguém come, ninguém bebe, nem os animais do campo. E Deus ele olha para o arrependimento daquele povo. Talvez nós olhamos para alguém e falamos para aquele alguém assim: não tem mais jeito, o pecado dele já está podre, o pecado dela já está podre, está à toa aqui na igreja, não adianta mais. Com os nossos horários carnais, nós fazemos isso, não tem mais jeito. Mas aquela pessoa, ela pode se arrepender. E tem tantas histórias assim da Bíblia, que as pessoas se arrependeram daquele pecado que cometeu. Você lembra de Davi? Você lembra de quando Davi pecou, quando Davi caiu? E quando Deus usa o profeta para ir até Davi, e fala para Davi sobre o pecado dele, que ele estava escondendo da humanidade, mas de Deus ele não escondia. Só que Davi, ele se arrepende ali, ele também rasga suas vestes, prostra sobre o chão. Davi logo ele não pensa na riqueza que ele tinha, no reinado que ele tinha, na vida que ele levava. Ele só pensa assim: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não me afaste a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Davi ele se arrependeu ali, e Deus olhou por o arrependimento de Davi. Muitas das vezes, querido, nós cometemos algo de errado, e nós temos medo do que o próximo vai falar de nós, do que a humanidade vai falar de nós. Mas nós temos que entender que é Deus é quem nos perdoa, que é Deus é quem nos purifica. A Bíblia nos fala que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, que ele levou sobre si tudo aquilo que veio para nos tentar tirar dele. E Davi ele se arrependeu também. Quando eles levam aquela mulher adúltera perante Jesus, e fala: aí está aí uma mulher que foi pega no ato de adultério, e ele estava a ponto de apedrejar aquela mulher. Só que Deus não vê como o homem vê. O homem ele consegue me ver o meu terno, ele consegue ver a cor da minha pele, o meu semblante.
mas ele não consegue ver o que eu estou sentindo por dentro. Por isso é fácil para um homem julgar, mas Deus, ele consegue ver nós por dentro e por fora. Ele consegue entender o nosso sentimento, aquilo que nós pensamos ou falamos. E Deus, ele olha para aquela mulher onde a humanidade vira e fala: não tem mais jeito, essa daí tem que ser apedrejada. Deus é algo diferente na vida daquela mulher. E Deus fala: aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E todo mundo começa a fazer uma reflexão de si mesmo, e começa a lançar aquelas pedras no chão, e virar as costas e ir embora. E Deus vira para aquela mulher e fala assim: ei mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olha para trás: não sei, Senhor, se foi. Pois é, eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O segredo é se arrepender, e quando há arrependimento, a gente não comete aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro. E Deus perdoa aquela mulher. E aquela mulher seguiu o caminho, agora servindo ao Senhor, mudou de vida. E ali Deus vê o arrependimento naquela cidade. Deus vê que aquela cidade se arrependeu de todo o pecado, de tudo aquilo que estava fazendo que não agradava ao Senhor. Ela se arrependeu. E Deus perdoa aquela cidade. E Deus não faz mais aquilo que Deus queria fazer com aquela cidade, não destrói mais aquela cidade, porque houve arrependimento. Quando há arrependimento, há perdão da parte de Deus. Quando há arrependimento, há perdão da parte de Deus. E Deus perdoou. E agora aquele povo, que não estava agradando mais o Senhor, eles passam a fazer a vontade de Deus. Eu te convido essa noite, para nós vivermos a cada dia, no centro da vontade de Deus. O amor de Deus é tão grande sobre nossas vidas, meus irmãos, que se nós formos pararmos para pensarmos, nós fazemos igual o apóstolo Paulo: o que nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida. Nada nos separará do amor de Deus, porque o amor dele é tão grande sobre nossas vidas, que nós podemos errar, pecar, falhar, mas quando nós reconhecemos os nossos erros e fomos até a Ele, Ele nos perdoa. Que amor é esse? De enviar o seu próprio Filho, à sua destra, para vir a este mundo e pagar o preço, para nós termos a liberdade de adorarmos a Ele, de termos livre acesso a Ele, de não precisarmos mais de ir até o sacerdote, o sumo sacerdote, para pedir oração pelas nossas vidas. Nós mesmos podemos, aonde nós estarmos, clamarmos ao Senhor, e Ele pode nos atender, se nós orarmos a Ele, com o coração sincero, puro e quebrantado diante do Senhor. Assim aquela cidade fez. Assim aquela cidade fez. Ela se arrependeu, e orou ao Senhor, se quebrantou diante do Senhor, e Deus ouviu a oração daquele povo. Assim Deus quer fazer no nosso meio nos dias de hoje. Queridos, nós andamos por aí, nós vemos que o evangelho de hoje está totalmente diferente de há uns 15, 20 anos atrás. Nós andamos por aí, e nós vivemos hoje um evangelho que tudo pode. Como o pastor Júnior Trovão disse, tudo pode. O que não pode é quando no soar da trombeta nós chegarmos ao céu. Nós temos que ser separados.
nós não podemos aceitar o mundo entrar dentro da igreja. É a igreja que tem que ir até o mundo e transformar o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas o transformai pela renovação do vosso entendimento. Não vamos ser igual ao mundo, vamos continuar sendo diferente, vamos continuar fazendo a diferença, vamos continuar fazendo a vontade de Deus, e orarmos para aqueles que está caído, para que Deus possa levantar ele, para que ele possa se arrepender e vir até o Senhor. Vamos ser uma igreja diferente nessa terra. Não vamos querer trazer o mundo para dentro da igreja, mas vamos querer ir até o mundo e transformar o mundo pela palavra do Senhor. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E essa palavra que eu estou pregando aqui nesta noite, talvez ela pode ser simples, talvez você pode olhar e falar assim, podia ser outra pessoa que estivesse pregando essa palavra ali, seria mais bonito, ou seria mais bem explicada, mas foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja nesta noite. Faça uma reflexão da sua vida, como está a sua vida diante de Deus? Como está? Você está sendo igual aquele povo da cidade de Nínive? Ou você já se arrependeu? Ou talvez você está sendo igual aquele profeta covarde, que Deus mandou ele falar, e ele foi para outro lado, não querendo dar ouvido à voz do Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor, que seja mel, que seja fel, doa o que doer, mas fale a verdade do Evangelho, pregue a verdade, que seja simples, mas que seja do jeito que Deus colocar no seu coração para fazer. Amém, irmãos? Coloque sobre seus pés, eu quero orar por você. Se o ministério de louvor puder, está adorando o Senhor com mais um louvor. Confesso aos irmãos que eu queria ser um pregador bem pentecostal, de pular, de gritar, mas Deus me usa desse jeito. É assim que Deus me usa. E eu nunca acreditava que um dia eu ia estar pregando a palavra do Senhor. Eu não estou aqui porque eu quis. Eu estou aqui porque há uns 17 anos atrás Deus falou que ia me usar, não só para louvar o nome dele, mas para pregar a palavra dele. Eu estou aqui porque Deus me chamou, não porque eu quis estar aqui, não porque eu escolhi estar aqui. A minha vontade, o meu sonho era ser só um levita na casa do Senhor, mas Deus me chamou e eu quero obedecer à voz do Senhor enquanto eu estiver nessa terra. Amém? Deus, no nome de Jesus, Pai, a tua palavra ela foi pregada aqui nesta noite, e eu falei, Deus, aquilo que o teu Santo Espírito colocou no meu coração para falar com a tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu não sei de que forma cada vida entrou aqui nesta noite, que problema está enfrentando, que dificuldade está enfrentando na sua vida, mas eu estou aqui pregando um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que cura, que batiza com o Espírito Santo, um Deus que leva para o céu. O maior presente, ó Deus, que nós podemos receber da parte do Senhor é o presente de vida eterna. E enquanto, ó Pai, nós vivemos aqui nesta terra, nós temos que viver para o Senhor, dar ouvido à tua palavra, Senhor, e viver no centro da tua vontade. Meu Deus, por mais que o inimigo de nossas almas, ele venha se levantar, Deus, para tentar destruir as nossas vidas, para tentar tirar a nossa paz, mas o Senhor é o Deus a quem nos garante a vitória, quem nos guarda, quem nos protege. O Senhor é quem nos livra do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor é quem nos cobre, ó Pai, com tuas penas, e debaixo de tuas asas, Deus, a
ouviu esta palavra, Senhor. Meu Deus, que nós não venhamos ser covardes. Meu Deus, o Senhor nos chamou. E o Senhor, Pai, quem nos capacitou. O Senhor nos confiou, ó Pai, uma boa obra. Que o Senhor venha nos usar nesta terra. E que onde, ó Pai, o Senhor mandar a tua igreja aí, ó Pai. Que a tua igreja vai, Senhor. Que a tua igreja não venha desviar, ó Pai, o caminho, a rota. Mas que a tua igreja, Pai, venha obedecer aquilo que o Senhor tem para fazer. Porque tem alma, Senhor, aí no mundo que precisa de uma palavra. E o Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar a tua igreja. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida como teu instrumento, como teu vaso, para transmitir a tua palavra. Abençoa a tua igreja. Cura os enfermos, ó Pai. Cura, ó Pai, os enfermos. Leva a cura, ó Pai, aos enfermos. Traz luz para a sombra. Aqueles, ó Pai, que estão no leito de um hospital. Vá ao encontro, ó Pai, desta vida, deste homem, desta mulher. Talvez, ó Pai, tem pessoas que vão ver aqui nesta noite, porque se encontram enfermos dentro do seu lar. O Senhor sabe, ó Pai, o Senhor conhece cada coração. Eu ministro a cura, Senhor. Eu ministro a cura, Senhor. Em nome de Jesus. No teu nome há poder. E eu quero, ó Pai, liberar a cura do Senhor sobre essa vida que está enferma. Pai, em nome de Jesus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha de Troia, mentiras pra me encontrar. Oh, Louvado e exaltado seja o nome mesmo. oh, que deixar Bendito seja Deus. Ó, o Espírito Santo. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Porque as tuas maravilhas, teus sinais nos seguiram. O teu amor foi tão grande para conosco. O Senhor foi capaz de transformar a nossa vida. E hoje, Senhor, estamos aqui adorando o teu santo nome, o teu santo Espírito. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos chegando ao final, né? Que Deus continue abençoando a vida do presbítero Edgar, que esteve na direção deste trabalho. Deus continue abençoando a vida do diácono João Carlos, pregando a palavra do Senhor. E Deus continue abençoando nós como ouvinte e adorador do Senhor, né? Queremos dizer que agora, domingo, né, estaremos aqui às 8 horas da manhã, com uma escola bíblica abençoada, e domingo às 7 horas da noite, com um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. E sexta-feira, os irmãos estão indo no monte, saída daqui às 7h20, né? Às 7h20, se alguém quiser ir, pode estar aqui às 7h20, o presbítero Edgar está saindo daqui da igreja para ir para o monte, né? E sábado, eu peço à igreja que ore por mim, que sábado eu fui convidado para pregar lá na... O presbítero Jonathan me chamou para pregar e eu não pude dizer não, né? E aí eu vou estar pregando lá na pastora Laura, os irmãos estejam orando por mim, tá? Que eu preciso das orações dos irmãos, aí, né? Para que Deus possa abençoar, né, aquele povo, falar conosco, e que todos nós lá possamos sentir a presença do Todo-Poderoso, amém? Tem mais algum aviso? Aí tem que ver direitinho, depois...